mesmos, sempre os mesmos. Porque ele pode matar o jogo no primeiro tempo contra o Botafogo então, e o segundo tempo ele pode administrar. Mas assim... Ele não precisa sofrer até o final do jogo que nem os outros times. Né, é histórico isso, desde que ele chegou. Esse calendário é insano, não dá para jogar de 3 em 3 dias. Eu daqui a pouco não sei como meu time vai estar. Mas a gente vai falar de Corinthians, fala que o outro lá, o técnico faz minutagens, que o outro time tem que rodar, que o Ceni também tem que rodar. Mas você pode fazer um recorte, Mauro? Esse é o seguinte, aí não recorta... O Palmeiras... Não, o recorte da campanha do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, comparando os momentos diferentes. Começou o Campeonato Brasileiro, ele estava jogando, ele e todos os outros, fase de grupos da Libertadores. Estava no bolo, mas não estava liderando. Quando é que ele assume a liderança? Agora, quando acabou a fase de grupos da Libertadores e ele se concentrou no Campeonato Brasileiro. Aí ele pôde colocar 100% das suas energias nos jogos do Brasileiro, teve até uma semana sem jogo, e aí ele mostra a diferença que ele tem para os outros. Ali na frente, vai recomeçar. Copa do Brasil, Libertadores, Copa do... Isso meio de semana. Sim. Copa do Brasil, e em ele passando, continuará assim, até porque o calendário é apertado, e ele pode sofrer. Eu acho que o recorte todo do Palmeiras é esse. Como lidar, é óbvio, eu considero que ele está melhor preparado para esse calendário do que os outros. Sim. Porque a grande virtude do Palmeiras é continuidade de trabalho. Ele tem um time que está estruturado há 3 temporadas, que sabe o seu início, o seu meio e o seu fim. Os jogadores já interiorizaram as ideias do técnico. Por isso parece muito simples. Quando o Palmeiras sai no contra-ataque e o Zé Rafael encontra o Verón na ponta e o Verón de primeira já toca pro Rony que fecha do outro lado. É simples. Só que os outros não conseguem fazer. Quando o Curitiba estava ameaçando tornar o jogo desconfortável. Exatamente. Porque é um início, é uma pressão do Palmeiras, o Curitiba começa, aí daqui a pouco ele vai lá e... Acabou. O Palmeiras já tinha feito 1-0, né? No segundo tempo, quando parece que vai crescer o Curitiba. Mas, sabe, é um contra-ataque, uma jogada de transição, para não falar contra-ataque, simples. Tão simples que a maioria não faz. Sim. Porque se enrola, perde o timing. Mas aquilo já está no DNA desse time, né? O Palmeiras faz com naturalidade. Até porque mais fazia isso do que outra coisa que está fazendo agora muito bem também, que é jogar no campo de ataque do adversário, né? Pressionar a saída de bola. Como fez até sair o primeiro gol hoje. E você pega esse lance mecanizado, você pega, por exemplo, um escanteio, o Calçado chamava atenção para isso no Linha de Passe essa semana, que a bola é cobrada na primeira trave, um pouco para fora, perto da pequena área. E pro desvio. Tem gol de 2, 3 jogadores assim. Você pega o gol, que a bola é rolada para dentro e vem alguém de frente para finalizar. O Scarpa fez gol assim, o Veiga fez gol assim, o Dudu quase fez gol assim. Os movimentos estão mecanizados, os jogadores estão na cabeça dos jogadores. Mas você não acha que um pouco também pela repetição do time, quando você fala, o Eugênio fala assim, botou energia, acabou o Libertadores, botou energia brasileira. Não, botou a mesma energia, porque continuou botando os mesmos caras. Ele não troca. Tudo bem, agora o Veiga não está jogando porque está machucado. Mas quando estava em paralelo, ele girou bastante o elenco. Mas... Até fazer esse time, ele jogou em 5-4-1, 5-3-2, 3-4-3, 4-2-3-1, 4-1-4-1, mudava time. Que é importante, pode ser? Desculpa interromper. Daqui a pouco o técnico Abel Ferreira vai falar ao vivo, aqui no Linha de Passe. E mais um detalhe, as informações vão chegando a respeito do que aconteceu no estádio Couto Pereira. E as informações que eu tenho neste momento é de que uma torcida do Palmeiras, a conhecida Mancha Verde, não conseguia ter acesso às dependências do estádio para assistir o jogo. E por conta disso, informações que chegaram aqui agora, ela acabou atacando uma sede de uma torcida organizada no Curitiba. Torcedores do Curitiba, do lado de dentro assistindo o jogo, saíram para o confronto do lado de fora do estádio com esses torcedores do Palmeiras. E neste momento, os torcedores do Palmeiras estão retidos dentro do estádio. E o nosso repórter Eduardo Afonso está no Couto Pereira. Nós estamos aqui fechando a comunicação com ele e tão logo tenha condições, ele vai trazer todos os detalhes do que aconteceu e, de momento, no Couto Pereira com a torcida do Palmeiras. E, repito, já o técnico Abel Ferreira também falando aqui no Linha.
Vou devolver para vocês. Tivemos cenas parecidas no meio de semana no Alfredo Jaconi, jogo do Juventude com o Atlético Paranaense. É verdade. Lá o time Santos teve briga aqui também no Campeonato Brasileiro. Que foi Santos e Curitiba? Santos e Curitiba. Santos e Curitiba. Logo depois tinha jogo da Copa do Brasil. Foi uma confusão feia. Isso. Aí nós temos as imagens agora exatamente do momento que o Voaden estava apitando o jogo, ele paralisou a partida, porque foi uma confusão. Minutos, se eu não me engano. Ficou parado uns 6 minutos. 6 minutos. Bastante tempo, 6 minutos. Teve 10 minutos de acréscimo, né, contando esse tempo parado e mais com relação ao jogo. Eduardo Afonso já vai trazer... Já está ok? Então vamos lá, que é importante saber como é que estão as coisas agora, a situação. Eduardo Afonso, boa noite, fica à vontade, relatando para a gente o que aconteceu e o que está acontecendo nesse momento, tudo bem? Tudo bem, Pietro? Abraço a você, a todos da mesa, ao fã de esportes. Eu estava ouvindo o seu relato, é exatamente isso. Deixa eu mostrar, a torcida do Palmeiras está represada neste local. São 3 andares. Esses torcedores tinham ingresso. 3.800 ingressos foram destinados à torcida do Palmeiras. Quem entrou tinha ingresso. E você pode perceber, o nosso fã de esporte também, embora alguns já tenham saído, não há espaço para mais ninguém. Aí o que aconteceu, informação que veio do Coritiba. Eu faço questão de ler até da forma como chegou do Coritiba, para que não haja nenhuma dúvida em relação àquilo que aconteceu do lado externo aqui do Couto Pereira. Segundo o relato do Coritiba, torcedores de uma organizada do Palmeiras chegaram sem ingresso e tentaram invadir pelos fundos, atrás desta área aqui que nós estamos mostrando, esta parte que já estava lotada. A polícia foi chamada, houve um confronto nesse estacionamento do fundo. Pela informação que eu recebi aqui do Coritiba, deixa eu até ler direitinho para não ter nenhuma dúvida, veio da assessoria do Coritiba, vários torcedores do Palmeiras feridos estão sendo atendidos por ambulâncias no estacionamento dos fundos, que é aqui, ó, atrás desta arquibancada. Resultado, aqueles que não se machucaram aqui, que não foram presos, foram para o lado externo aqui do Couto Pereira. E lá fica a sede de uma das principais, se não a principal torcida organizada do Coxa. Que, deixa eu mostrar aqui, Vanderlei, fica lá daquele lado lá, tá escuro agora, mas ela estava lá. No anel intermediário, são 3 anéis, no anel intermediário ela fica. Quando os torcedores dessa torcida descobriram que a sede estava sendo invadida, eles saíram do setor e foram para a rua confrontar os torcedores do Palmeiras. Mais confusão. A polícia jogou gás lacrimogênio para poder evitar o confronto da torcida. O gás entrou naquela parte de baixo, onde haviam torcedores normais, crianças, famílias, a parte térrea. E aí houve uma dispersão muito grande. Essas crianças passaram mal, eu mesmo entrevistei algumas chorando, algumas pessoas chorando, e essas pessoas que saíram pelo campo, através da ajuda da polícia e dos funcionários, subiram para a tribuna e viram o final do jogo, ou nem viram, foram lá recepcionadas e tiveram um pouco mais de cuidado com elas na tribuna. Então é uma situação tensa, muitas informações desencontradas ainda, a gente não pode sair do estádio, que a nossa saída é exatamente onde tem a confusão, então ou a gente fica aqui no gramado esperando tirar a torcida do Palmeiras, ou a gente vai lá para o vestiário onde está rolando a coletiva do Abel e do técnico do Coxa. Mas assim que nos for permitido passar por aqui, está começando agora a esvaziar. Vanderlei, mostra ali, ó, tá começando a torcida térrea do Palmeiras a sair. A gente vai ter acesso ao lado externo, ao local onde estamos estacionados, para começar a conversar com policiais, pessoas do atendimento médico e até ir à delegacia aqui próxima ter mais informações mais precisas sobre isso, né, Nivaldo? Que a gente não pode chamar de futebol, infelizmente. Porque no campo o Palmeiras manteve a liderança, jogou muito bem, fez 2-0, mas nós estamos aqui falando de violência do lado externo, que veio até um pouquinho para o lado interno, para pessoas que nada tinham a ver com essa confusão. Perfeito, Eduardo, trazendo as informações ao vivo de dentro, como a gente acompanhou aqui, do estádio Couto Pereira, Eduardo Afonso, com a presença da ESPN acompanhando tudo de perto. Qualquer outra informação, Eduardo, espaço aberto aqui do Linha de Passe.